Muito boa noite para você que está nos assistindo, TV Univates. Estamos começando mais um programa Centros. Nosso tema de hoje é pesquisa para diagnóstico precoce da doença de Parkinson. Logo após a abertura do programa. Muito bem, boa noite para você que está nos assistindo. Estamos aqui com os nossos convidados gravando o programa aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje, doença de Parkinson, que é o tema de uma pesquisa que está sendo desenvolvida no curso de medicina aqui da Univates. A doença de Parkinson atinge cerca de 1% da população idosa. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 200 mil pessoas sofrem com o problema, que é agravado quando o diagnóstico não ocorre de forma precoce. Pensando nisso, o curso de medicina aqui da Univates está realizando a pesquisa Desenvolvimento de Marcadores Moleculares destinados ao Sistema Único de Saúde, SUS, para diagnóstico prévio da doença de Parkinson. Temos conosco aqui professores que trabalham no projeto de pesquisa e também o nosso coordenador do curso de medicina aqui da Univates, professor Luiz Fernando Queu, coordena o curso de medicina, e também os professores Ramatiz de Oliveira e Isaac Bertuol, professores, médicos, professores aqui que trabalham conosco e que atuam diretamente neste projeto de pesquisa. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos começar, professor Luiz Fernando, um pouquinho sobre uma pincelada geral, um olhar sobre o curso de medicina. Em que momento está o curso de medicina? Como é que está a sua estrutura? Desafios? Como é que está a situação do desenvolvimento do curso de medicina propriamente dito? Microfone, por favor. Boa noite a todos. Sandro, boa noite. O curso de medicina está atualmente com a primeira turma terminando o 8º semestre, ingressando no 9º semestre. Certo. Isso significa, esse número significa o internato, ou seja, uma área em que agora, eles tendo tido todas as informações do ponto de vista clínico, eles estão agora praticando junto com docentes. Ou seja, eles agora são já mais hábeis, mais aptos a executarem procedimentos médicos, sempre, porém, com a supervisão do professor. Só que eles têm agora uma autonomia maior. Quer dizer, o curso se caracteriza por, no 9º, 10º, 11º e 12º, a dar ao aluno uma autonomia de tal forma que quando ele está apto a exercer a sua profissão, depois do 12º semestre já formado, ele tenha já uma capacidade de gerenciar problemas de saúde. Quer dizer, ele entra num momento importante da prática. Da prática. Aquilo que eles aprenderam até o 8º, então no 9º semestre, no 10º, 11º e 12º, eles vão praticar realmente, obviamente sempre com a supervisão de um docente. Claro. A gente sabe que o curso de medicina se instalou assim, já inicialmente com muitas atividades de mercado, ou práticas e convênios com os hospitais, mas esse momento requer ainda mais campo de atuação. Como é que está assim esse vínculo? Então assim, a gente precisa historiar um pouquinho o que aconteceu ao longo desses anos que nós já andamos com o curso. O curso começou em 2014, nós tínhamos então uma atividade distributiva dos alunos em unidades básicas, quer dizer, eles já desde o primeiro semestre tinham contato com o paciente, sempre obviamente com supervisão do professor, e à medida que o curso foi andando, semestre subsequente, segundo, terceiro e quarto, esse espectro de ação foi aumentando para a rede de 3 hospitais, o Hospital Bruno Born, o Hospital Estrela e o Hospital de Arroio do Meio. Certo. Esse semestre agora, a partir exatamente agora de junho, deu-se uma mudança na sistemática de relação da Univates com a rede pública. A Univates passou a assumir o controle das unidades, de tal forma que os médicos... Lajado, né? Lajado, de tal forma que os médicos das unidades ficam, vamos dizer assim, sob a tutela, ficam sob o gerenciamento da Univates, e nesta estrutura, nessa configuração, o aluno fica inserido e pratica, portanto, dentro de uma unidade de saúde pública, da rede pública, mas gerenciada pela Univates, ele pratica o seu exercício. Ou seja, aquilo que eu dizia, 9º, 10º, 11º e 12º, isso agora está, a partir de junho, acontecendo numa rede que anteriormente era gerenciada
pelo município, agora sendo gerenciada pela Univates. O que isso significa para nós? Que nós ganhamos em expertise, porque nós agora conhecemos melhor ainda o ambiente onde os nossos alunos vão praticar. Claro. Então, isso deu um diferencial. Podemos dizer que é uma feliz coincidência. É uma feliz coincidência, nesse momento... e eu até diria uma rara coincidência, porque são pouquíssimos os municípios do Brasil. Então, imagina o seguinte, nós somos hoje 340 cursos de medicina. São mais ou menos 320 cidades no Brasil que têm cursos. Muitas têm 2 até 3 cursos. Então, esse cenário que aqui nós temos, onde a Univates, com o curso, gerencia as unidades, isso é uma coisa rara no Brasil, nos 5 mil municípios. Ou seja, isso nos dá, vou dizer assim, um background muito grande em termos de qualificação no ensino dos nossos alunos. E sempre salientando que o curso não muda de foco, né? Porque a gente viu aí que alguns cursos tiveram que comprar ou tiveram que adotar hospitais para terem campos de atuação, e o curso de medicina continua focado, a prefeitura continua lá na sua gestão. Exatamente. A entidade, o Hospital Bruno Borne, continua com o seu foco de gestão. Exatamente. Então, assim, o aluno tem, por exemplo, nos 3 hospitais ele tem visões diferentes. Se a gente pega Arroio do Meio é um hospital que está muito centrado com as questões de psiquiatria. Então, saúde mental e ensino de psiquiatria, Arroio do Meio. Aqui no Hospital Bruno Borne temos a parte de alta complexidade, neurocirurgia, professor Isaac é neurocirurgião do hospital. Temos a área de oncologia, professor Leandro Brust, são docentes nossos. Então, essas cardiologias são áreas de alta complexidade, onde os alunos têm prática dentro dessa estrutura. E o Hospital de Estrela se caracterizando pelo CAMI, Centro de Atendimento Materno-Infantil, e o AGAR, que pega todo o atendimento na área de gineco-obstetrícia de alta complexidade. Ou seja, o gerenciamento dos casos complexos de gineco-obstetrícia, os alunos presenciam no Hospital Estrela. Então, nós temos aqui a peculiaridade. Os 3 hospitais, cada um atuando da sua maneira característica. Nenhum de nós do curso da Univates tirou uma identidade. As suas identidades são mantidas. Né? Cada hospital com a sua configuração. Isso só melhora para nós o processo. E as comunidades ganham também, né? Todo mundo acaba lucrando. Perfeito. Doutor Isaac, por favor, um pouquinho do seu olhar sobre esse momento do curso e essa atuação, já que o senhor já tem um histórico desde o início também. Boa noite a todos, boa noite aos colegas aqui presentes. A gente sempre esclarece para o nosso telespectador que é boa noite, porque o programa vai à noite. À noite. Mas é claro que nós estamos aqui de dia, tem a luz do dia ali. Exatamente. Né? Então, assim, eu só rapidamente contar a minha história de vim para Lajeado, né? Eu estou aqui desde 2010, praticamente. Vim a convite do Dr. Marcos Frank, outro docente, amigo nosso, neurocirurgião também. Dr. Roberto Wagner, que é outro colega também. E venho desde essa época atuando em Lajeado e na região. Então, assim, para mim, foi muito bem recebido e foi muito bem aceito, eu e minha família. E nesse andar todo, né, eu sempre gostei muito da área de acadêmico, de academicismo. Tanto que o professor Kiel foi professor na faculdade em Caxias do Sul. Certo. Isso em 98. Saudade desse tempo. Né? É recente. Né? Na academia de fisiologia. E na minha surpresa, quando vim para cá, acabei encontrando ele aqui na região, e pelo tempo de convivência, nós fortalecemos mais a nossa amizade, ainda mais. E nesse caminho todo, na parte neurocirúrgica, neurológica, que surgiu a possibilidade de abrir o curso de medicina na região, né, aqui na Univates, e tive a oportunidade de ser convidado com minha experiência, com minha convivência, na área na parte da anatomia, principalmente na neuroanatomia, e posteriormente também algumas áreas na parte da neurologia, neurocirurgia também. Então, eu vejo todo esse movimento, a formação do curso, baseado na minha experiência prévia na minha faculdade, que a Univates está dando toda a estrutura que um acadêmico de medicina possa fazer para ser um excelente médico profissional. As condições estão todas aí. Profissionais? Tem. Hospitais? Tem, com as suas devidas peculiaridades. Sim. Tem. Estrutura física? Tem. Pesquisa, agora uma coisa que está sendo desenvolvido mais junto com o colega Ramatiz e com outros projetos de pesquisa vão surgindo
Porque eu acho que uma faculdade de medicina é reconhecida não só pela qualidade dos seus profissionais, mas também pela capacidade de produção científica. Claro. Isso é uma coisa que nós temos que desenvolver bastante. Às vezes eu me cobro também, que a gente tem ainda um perfil mais assistencialista do que uma coisa pesquisadora. Então, essa é uma coisa que eu me cobro e eu tenho que desenvolver meu lado também. Então, isso a faculdade, a universidade me dá todo esse suporte, vamos dizer, com os profissionais, com os colegas. Então, eu só vejo a universidade, a faculdade de medicina daqui para melhor. Né? Certo. Eu acho que tem coisas que, claro, a gente vai aprendendo ao longo dos anos, mas tem grandes condições de ser uma das melhores faculdades do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Depende de nós, depende dos alunos, depende de certas coisas. Acho que tem condições, claro. Sim, mas está no caminho certo, com certeza. Né? Ótimo. Doutor Ramatiz, rapidamente ainda, só para termos a sua palavra, cada um de nós tem uma formação e tem um histórico, né? A gente muitas vezes tenta reproduzir a formação dos nossos alunos a partir do tipo de formação que a gente teve. Mas os cursos hoje, as demandas, o próprio MEC pede novas posturas, né? Quer dizer, um curso, na verdade, ele nunca pode ser uma reprodução daquilo que a gente já viveu, mas novas situações, né? Como é que o senhor vivencia isso na sua experiência docente dentro do curso de medicina? Então, primeiro, boa noite ou bom dia, não sei, né? Eu faço minhas as palavras do professor Keu e do professor Isaac. Eu também sou uma aquisição da Univates em relação ao curso de medicina, fui contratado principalmente para atuar no curso. E o que eu observo, que eu já tinha observado em outros lugares aqui no Brasil e também no exterior, é que a gente está muito bem assessorado aqui, tanto em termos estruturais, né, estrutural da Univates, tanto de todos os laboratórios e os ambientes de trabalho que a gente tem, a estruturação do curso, nós estamos muito bem comparados. Né? E eu acho que nós estamos inovando, principalmente pelo que o professor Keu falou, essa situação que nós temos aqui de estar controlando os postos de saúde a partir de agora, e também a inserção dos alunos desde o primeiro semestre nos ambientes, acompanhando lá com o pessoal de um dos eixos do curso, para mim é uma coisa inovadora. Né? O que a gente observa, o que eu observei... Eu não passei por isso, não. De contato mais adiante, né? Exatamente, né? é totalmente inovador. Certo. O aluno, mesmo não tendo ainda no primeiro, segundo, terceiro semestre toda a capacidade técnica, ele já tem a vivência. Né? E a vivência hoje em dia é muito valorizada para a gente também ter uma certa humanização do curso. Não só aquela coisa mecanicista que é o que está tentando se mudar também. Perfeito. Bom, fechamos o primeiro bloco, já voltaremos com o segundo bloco para a gente dar uma aprofundada e aí sim falar mais diretamente da pesquisa que está sendo desenvolvida com relação à doença de Parkinson. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centro de hoje, estamos falando sobre pesquisa para diagnóstico precoce da doença de Parkinson. Está sendo desenvolvida aqui por professores do nosso curso de medicina da Univates. Conosco o professor Luiz Fernando Keu, que é coordenador do curso de medicina, e também os professores doutores Ramatiz de Oliveira e Isaac Bertuol, que atuam no curso e diretamente nesse projeto. Doutor Luiz Fernando, por favor, um pouquinho sobre a estrutura do curso. Por quê? Falávamos aqui da importância da experiência do aluno. E ele, nos primeiros semestres, tem essa experiência, essa vivência, mas é claro que isso ainda é num processo de formação, num processo de vivência, num processo não assistencial, mas de viver a situação, a assistência que o médico vivencia. Mas também tem a importância da pesquisa. Isso se dá em gradações, em momentos diferentes. Como é que isso se distribui dentro da estrutura do curso de medicina? Bom, então, para as pessoas entenderem, o aluno passa 6 anos conosco aqui dentro da nossa estrutura, fazendo a graduação em medicina. Boa parte desses ex-alunos nossos são estimulados a que posteriormente sigam fazendo a residência. O que é a residência? Eles escolhem uma afinidade. Por exemplo, o Isaac gostou da neurocirurgia, eu gostei da pediatria. Cada um tem a sua preferência. Então, ele segue aquele caminho onde, neste evento, ele se aprofunda do ponto de vista não só técnico, como científico. Certo. Então, o residente é uma segunda etapa no processo de qualificação
indicação de um médico. E que culmina posteriormente, e aí o Ramatiz pode falar bem claramente, com os processos de elaboração de projetos de pesquisa e execução da pesquisa. Então, esses 3 cenários, graduação, residência e pesquisa, eles vão confluir para tornar aquela pessoa, aquele médico, extremamente qualificado para executar tanto o processo de atendimento numa comunidade, quanto os processos de pesquisa. Então, o que nós estamos aqui discutindo são justamente esses cenários que devem acontecer dentro de um curso de medicina. Porque, e aí é importante se citar, o curso de medicina ele não deve ser meramente um formador de médicos. Quer dizer, se nós somente nos preocuparmos com graduação e dizer assim, ok, nós entregamos um médico, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Nós temos que tê-lo graduado, fazendo a sua residência e seguindo os caminhos de pesquisa. Certo. Então, esse cenário que a gente vai discutir aqui hoje vai abrir um leque muito grande de oportunidades para os nossos alunos e, eventualmente, alunos de outras instituições. Mas em que pese termos esses 3 momentos distintos, temos a participação dos 3. Por exemplo, a gente pode estar no terceiro momento de uma pesquisa com a participação de alunos de graduação, perfeitamente, como bolsistas. Exatamente. Mas nós temos que fazer todos esses links, todas essas ligações para que o sucesso seja pleno, né? Então, nós estamos, quando eu falo nós, eu digo, o curso de medicina está atrás de todos esses processos. Nós vamos discutir aqui uma parte da história, que é a formação dos projetos de pesquisa, mas nós não podemos esquecer também dos projetos de residência médica, que também já estão desenhados. Certo. Esses estão desenhados porque ainda não estamos nessa etapa na prática com os alunos. Na prática... Mas quando eles chegarem lá, já precisam estar em estrutura de funcionamento. Exatamente. Então, por isso que é importante. Então, qual é a ideia? Gradua-se, faz a residência e se insere no projeto de pesquisa. Então, começando o projeto de pesquisa, já se abre o leque, ou seja, o campo onde aquele aluno irá inserindo, ou durante a graduação, ou depois, quando ele fizer a sua residência e seguir o caminho da pesquisa. Perfeito. Vamos lá. Professores Ramatiz e professor Isaac. A pesquisa em si. Como é que surge a ideia? Qual é os seus precedentes? Como é que vocês chegam a esse desafio e dizem, não, vamos para a doença de Parkinson? Bom, vou pegar o gancho do que o professor que eu estava falando. Essa estruturação desses 3 momentos, é importante salientar que quando a gente tem numa universidade linhas de pesquisas atuantes, isso é um campo, e é um campo muito fértil, para que os alunos, desde a graduação, eles se insiram nessas pesquisas e pesquisem. Né? O aluno, geralmente, da graduação, ele é a força de trabalho que quem está, vamos dizer assim, conduzindo a pesquisa precisa. Então, é uma troca muito justa nesse momento do aluno, a iniciação científica. Por quê? Porque o aluno se insere, ele aprende técnicas, ele estuda, ele vai para congressos, ele apresenta trabalhos. Geralmente, ele acaba desenvolvendo um certo tipo de afinidade, né, que acaba direcionando até para uma residência. Sim. Então, é indissolúvel a graduação da pesquisa, né, porque ela eleva a qualidade do ensino e a inserção, a informação hoje em dia e o conhecimento científico, ele cresce muito rápido. Né? Então, quem não está inserido nisso, com certeza fica para trás. Né? E o próprio senso de pesquisa não vai surgir de um clique lá no final do curso. Não. Tem que ser, não, tem com que ser certeza. Uma faísca que tem que ser... Né? Bom, especificamente esse nosso projeto. Esse nosso projeto, felizmente, ele está usando o melhor da neurociência que se tem atualmente em termos de conhecimento. E falando especificamente da doença de Parkinson, que depois eu deixo para o Isaac falar a parte clínica mais... A ideia surgiu assim, ó. A doença de Parkinson, ela é uma doença que em 90% dos casos ela é dita idiopática, ou seja, a gente não sabe exatamente o que inicia. Então, isso surge um problema para neurocirurgiões, para neurologistas como o Isaac, no dia a dia, de tu detectar isso antes dela começar a se desenvolver. O grande problema é que o Parkinson, os sintomas clínicos, ou geralmente o que é detectável no exame de rotina, ele só aparece depois que tu tiver uma grande quantidade da região cerebral envolvida destruída. Né? E como a gente está falando de neurônios, atualmente a gente não tem como repor. Não existe um medicamento, um fármaco que tu dê para a pessoa e isso tu cure a doença, ela não tem cura. Infelizmente, a gente não tem como fazer com que esses neurônios eles nasçam de novo e mesmo que a gente conseguisse, a gente não tem certeza se eles simplesmente fariam a mesma função dos outros que estariam ali. Né? Então...
não tem cura, né? Realmente não tem cura. Então, baseado nisso, o que a gente pensou? É uma linha de pesquisa que surgiu lá na Austrália, quando eu fazia doutorado, e depois 2 dos meus pós-doutorados, a gente estava trabalhando com propriedades elétricas de neurônios, né? E surgiu, a gente trabalhava com o sistema noradrenérgico e a gente achou essa correlação. Parece que existe um lapso temporal entre um sistema que estava descrito desde o início da descrição da doença de Parkinson, de estar afetado, mas não se deu muita bola, porque não é o principal, não é o que acaba gerando os sintomas clínicos que se busca num exame de rotina, com esse que é chamado de substância negra, ou substância nigra, que é o que realmente está classicamente relacionado com Parkinson. Então, o que a gente acabou descobrindo? Não especificamente nós, mas a gente acabou achando a correlação que essa substância noradrenérgica, ou esse grupamento de neurônios noradrenérgicos, parece que uns 10, 15 anos antes da substância negra, que é o realmente que causa os sintomas do Parkinson, parece que ele morre antes. E no momento que ele morre, ele deixa a substância negra mais suscetível vamos dizer assim, aos insultos que o metabolismo normal do nosso organismo tem, que normalmente não fariam mais, mas sem essa sinalização extra, que acaba sendo perdida, ela fica suscetível e aí começa a doença de Parkinson. Tá? Então, um dos grandes problemas que o Isaac pode falar um pouquinho para nós depois é que, como o início da doença, exatamente o que leva à morte dessa substância negra, ela pode ser diferente em mim, pode ser diferente em ti, pode ser diferente do Dr. Isaac, do Dr. Keu. Então, a gente não tem um protocolo específico para dizer, olha, a probabilidade de tu desenvolver um Parkinson daqui a tanto tempo é muito grande. Não se tem isso. Então, felizmente, a gente acha que achou esse denominador comum. É muito difícil a gente saber exatamente um protocolo, mas a gente acha que imaginou isso. Então, como a gente está trabalhando no campo da prevenção, uma segunda preocupação que a gente teve foi simplesmente de conseguir achar algum protocolo ou um kit, que é o que o nosso projeto propõe, ou alguma intervenção, alguma molécula, que foi o que nós acabamos indo, para que num exame de rotina de uma pessoa que não tenha sintoma nenhum, de uma pessoa que não tenha histórico nenhum, a gente possa incluir um exame barato, simples, que não seja uma coisa invasiva, uma biópsia. Não. Um exame, tirou sangue para ver glicemia, está lá, é suficiente. E é isso que a gente está se propondo. A gente quer achar uma molécula, tá? Uma molécula que a gente imagina que está relacionada com esse sistema noradrenérgico, que caso alterado, tá? A gente detecte ali. Se a gente conseguir fazer isso, que é um projeto extremamente audacioso, audacioso, se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue achar um marcador que possa nos predizer uma doença iminente. Bom, aí o Isaac pode falar para nós, a gente tem uma série de intervenções que podem ser feitas. Se a gente suceder, vai ser algo bem grande, vai com certeza abrir possibilidades de estudo, e o estudo vai adiante, né? O estudo vai adiante. Então, esse nosso primeiro momento é tentar achar isso, né? Para isso, a gente tem todo um modelo estrutural envolvendo os pacientes ali do HBB que vão entrar, né? Mas é algo bem audacioso, eu diria que essa é a palavra, né? Felizmente, a gente foi contemplado por essa verba. E essa verba vem de onde? Essa verba vem de FAPERGS, tá? Do Ministério da Saúde, tá? E Secretaria da Saúde. Então, é um projeto conjunto, é uma verba destinada ao SUS. Aí, o que a gente pretende? Como o paciente de Parkinson, ele gera muito custo, porque ele vai ficando debilitado, ele acaba, com a progressão da doença, ele realmente incapacitado. Então, se a gente conseguir prevenir isso, a nossa ideia é lançar esse protocolo, esse kit ou essa molécula para o SUS, para disponibilizar para a população em geral, né? Para que isso seja inserido em exames de rotina, a gente se preocupou em achar um modelo que não precise comprar equipamentos novos, os laboratórios já são equipados para isso, então a gente teve toda uma preocupação olhando para o cenário do Brasil. Certo. Né? Quer dizer, não ter um caráter elitizado ou um caráter mais focado em alta capacidade, alta complexidade. Isso foi uma preocupação que, quando a gente estava estudando que tipo de marcador a gente ia buscar, a gente pensou em alguma coisa que pudesse chegar facilmente à população. Tanto que, quando a gente publicar os nossos resultados, isso pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo. Porque as moléculas que nós estamos procurando são moléculas que usualmente já são detectadas. O que acontece? O que a gente conseguiu fazer foi juntar esse conhecimento atual que se tem e achar esse evento comum, né?
Certo. Às vezes a gente se pergunta como é que as pessoas não pensaram nisso faz 30 anos, né? Mas não, né? Felizmente a gente que acabou tendo a ideia e surgiu. Espero que a gente consiga, né? Isso, para os nossos alunos, a gente já tem 6 alunos voluntários trabalhando nesse projeto conosco, né? E com certeza, à medida que isso for evoluindo e for se desenrolando, a gente vai conseguir mais e mais ainda. Ótimo. Fechamos o segundo bloco. O terceiro bloco começamos com o Dr. Isaac para falar um pouquinho sobre o seu olhar, a sua visão sobre esse processo e, uma vez definido isso, quais são os passos seguintes, né, pela sua visão. Já voltamos. Ok, terceiro bloco, programa Centro de hoje falando sobre pesquisa para diagnóstico precoce da doença de Parkinson. Então, o Dr. Ramatiz aqui já nos fez aqui um pequeno histórico da busca desses marcadores para que a gente possa identificar o quanto antes, já que não temos ainda. E na visão, Dr. Isaac, na sua visão como neurocirurgião, como é que é a sua participação e a consequência disso? Bom, primeiramente, assim, acho muito importante estar sendo feito, porque, assim, a população, vocês não têm a noção de como é triste, muitas vezes, tu pegar um paciente na frente e tu dar um diagnóstico de uma doença dessa. Certo. Né? É muito complicado, às vezes pacientes nos procuram com um tremorzinho, simplesmente procuram por tremor, né? Por um tremor, e tu faz uma investigação, tu faz isso, olha, infelizmente tu pode ter uma doença de Parkinson, que o pessoal se assusta muito com isso, que infelizmente ainda é uma doença que não tem uma cura, certo. Ainda é uma doença que é progressiva, se tenta ter controle, né? Tem medicações, hoje em dia tem cirurgias para dependendo de alguns tipos de sintomas do Parkinson, tem sido feito, mas é uma doença que ela é evolutiva, infelizmente. Então isso para uma família, para um paciente é uma coisa muito complicada. Psicologicamente já, no primeiro momento, Isso né? É muito complicado, né? Então esse tipo de pesquisa está sendo feito na Univates junto com as outras universidades também, é muito válido, ainda mais que vai ser um meio mais acessível para toda a população, não uma população mais com maior poder aquisitivo. Então, todo mundo poderá ter acesso a esse tipo de coisa. Pela doença de Parkinson, no geral, assim, dando uma palhinha do que seria, basicamente, assim, o principal sintoma é o tremor, né? Aquele tremor de repouso. O meu familiar, o meu esposo, a minha esposa começou a tremer um pouquinho a mão, né? Fica um pouco preocupado, pensar que é nervosismo dos nervos, né? Aí a incidência em homens e mulheres é semelhante? Ou... Homem é mais prevalente. É mais prevalente. Né? Então, às vezes é dos nervos, aí vai num colega, é um antidepressivo, não resolve, aí vai no outro colega, e depois parece com nós, neurologistas, neurocirurgiões, e a gente diagnostica esse tipo de doença. Então, às vezes começa com tremor, né? Às vezes tremor unilateral, num braço, na perna, às vezes tem uma rigidez, o paciente fica mais duro, mais dificuldade de locomoção, mais travado, vamos dizer assim. E tem também bradicinesia, que é o quê? Que é o movimento mais lentificado, mais devagar, basicamente são esses 3 sintomas. Claro que em casos mais adiantados, avançadas doenças, às vezes pode desenvolver uma demência do Parkinson, que muitas vezes pode ser confundido com Alzheimer. Entendeu? Então, a gente pode ver então que pode ter origens semelhantes de doenças entre as doenças, por exemplo. Então, é um quadro bem complicado. Então, inicialmente sempre se trata com medicações, que ao longo dos anos se tornam refratárias. Em casos refratários, pode-se indicar tratamento cirúrgico, basicamente nos sintomas de tremores, né? Que seria o quê? Um implante de um eletrodo, tipo um marca-passo cerebral. Tem sido feito hoje com alguns colegas e por sinal, semana passada foi um paciente meu que realizou isso com outro colega meu e o cara veio me agradecer, olha, muito obrigado, estou curado, não tenho mais nada. Ele tomava muita medicação, agora toma bem menos medicação e não tem sintoma nenhum. Então isso está muito contente com o resultado, né? Mas em casos refratários, mas é uma doença que acomete não é só o paciente, é a família inteira. Claro. É a família inteira. Então isso que está acontecendo aqui hoje da pesquisa, junto com os alunos, junto com
com os professores. Isso é muito importante, né? Tu vai disponibilizar para pessoas que às vezes não têm condições para tu ter talvez uma prevenção não digo, mas para tu tratar inicialmente precocemente a doença, né? Então isso é muito importante, né? Claro. Professor Luiz Fernando, por favor, um pouquinho do seu olhar sobre a importância disso, voltamos ao assunto da pesquisa, mas um pouquinho do olhar do curso. Como é importante o curso ter participação em linhas de pesquisa, que na verdade o Dr. Ramatiz comentou aqui que a ideia original veio lá da Austrália, quer dizer, essas questões não são resolvidas individualmente, localmente, né? Sim, então é importante frisar, deixar bem claro o seguinte. Primeiro, o projeto que ora se discute, ele tem uma inserção em 3 instituições, né? Uma na Austrália, uma outra instituição no norte, no Ceará, e a nossa aqui no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal e a Univates. Então, essa malha que se forma, ela amplifica conhecimentos entre as pessoas que integram. Não é só o Isaac, não é só o Ramatiz, não é o Luiz Fernando Kiel, não é a Univates. É uma malha que multiplica muito as informações trocadas. Bom, agora nós inserimos o aluno. O que significa? O aluno, ele aproveita essa malha, ou seja, ele se insere dentro dela e multiplica ele próprio também o seu conhecimento. Só que quando ele faz isso, ele se desperta também. Então, aquilo que o Isaac disse, olha, é um problema não só para o paciente, mas para a família toda. Então, o aluno começa a se dar conta o quão importante é, por uma linha de pesquisa, fazer algo que beneficie uma comunidade, a humanidade. Claro. Por quê? Porque se nós tivermos pessoas saudáveis, essas pessoas viverão mais tempo e terão um custo menor dentro das suas unidades de saúde. Então, o curso de medicina, quando ele se insere num projeto de pesquisa, ele cria uma raiz, ele cria uma matiz, ele cria um modelo de dizer assim, aquele aluno agora está começando a se introduzir em algo importante e ele está contribuindo. Ele não é só graduado, ele não vai só se formar, ele está contribuindo. Ele, como pessoa, ele vai mudar o rumo da medicina, ele muda o rumo das pessoas, ele muda o rumo da humanidade. Então, por isso que essa importância do projeto que aqui se discute. Perfeito. Dr. Isaac, me surgiu a dúvida agora, até pela fala do Dr. Luiz Fernando. Essa doença, algumas doenças a gente sabe que às vezes tem características que são mais locais, por questão cultural, por questão de formação, de alimentação, de clima. O Parkinson, ele tem alguma característica mais local ou ele é um fenômeno que é já regulado mundialmente? No caso de termos 3, 4 braços diferentes, estamos falando dos mesmos sintomas no mundo todo? O Parkinson é uma doença mundial, certo, né? Mas ela tem uma maior frequência em caucasianos, né? Pacientes assim de origem mais europeia, vamos dizer assim, né? Então, ainda mais nessa região nossa, somos colonizados por italianos e alemães e portugueses, vamos dizer assim, teriam uma propensão maior. Né? Mas pode acontecer em pessoas de origem africana, de origem asiática também, né? Com certeza, né? Então, é mundial. Uma malha mundial. É mundial, perfeito. Sim, com certeza. Dr. Ramatiz, o senhor comentou no bloco anterior de que o projeto está se desenvolvendo e a intenção agora é de publicar os protocolos e dar publicização a esse processo. Em que momento nós estamos na pesquisa hoje? Hoje nós estamos num momento bem inicial ainda. Né? A gente está avaliando, basicamente, como colocar esse projeto especificamente em uso ou desenvolvê-lo. Na verdade, a gente não tem só esse projeto nessa linha de pesquisa. A gente tem na verdade, não vou dizer um segundo projeto, mas um primeiro, porque esse aqui seria o segundo, onde a gente também está fazendo algo muito semelhante, mas com um modelo animal. Tá? Então, esse projeto que a gente está discutindo aqui, ele é um projeto que se desenvolve em humanos. A gente está usando tecidos humanos, sangue humano, então é um modelo que a gente chama para pesquisa, mas a gente tem outro modelo paralelo que está usando modelo animal. Então, nesse momento a gente está dando um pouquinho mais de ênfase, porque ele ainda é bem primário, a gente recém começou em termos de tempo a desenvolver esse projeto. Então, na verdade, nesse exato momento, a gente está dando um pouco mais de ênfase ainda para esse projeto que está no modelo animal. Por que a gente está fazendo isso? Porque, geralmente, numa questão categórica e uma questão de eventos, numa pesquisa, geralmente a gente começa pelo modelo animal e depois progride para usar modelos humanos. Né? Então, a gente está fazendo isso. A gente primeiro quer analisar 100% dos nossos
resultados em modelo animal, para quando a gente começar a analisar e processar essas amostras dos sangues dos pacientes, a gente já ir com uma ideia bem boa do que a gente quer procurar, né? Não querendo lhe colocar na parede, nem querendo um exercício de futurismo, mas nós estamos falando aqui de resultados que estão dando uma tendência para essa situação de achar um marcador, ou já é uma configuração que podemos dizer que está muito clara, está muito precisa e é só uma questão de confirmação? Não, nós estamos no campo ainda da tendência. Tá? Porque a gente tem, na verdade, uma ampla gama de moléculas que nós achamos. Né? Algumas podem fazer sentido e outras podem não fazer sentido. Né? Então, a gente ainda está... Ainda é incipiente. Né? A gente ainda está caminhando, porque se gera os tipos de experimentos que a gente faz, a gente gera um grande volume de dados. E gerar os dados não são um problema. O problema é a gente dar uma racionalidade para isso. Né? Exatamente. Não adianta a gente pegar, eu acho que esse é o marcador, mas esse marcador não tem nenhuma relação com o Parkinson, não tem nenhuma relação com os sintomas, não tem relação com nada. Então, pode ser uma casualidade? Pode. Ou pode ser uma coisa que a gente ainda não entende? Não. Então, o volume de dados que a gente tem e a quantidade de análise que a gente tem que dar para ele é algo muito grande. Então, eu acho, sinceramente, pelo que a gente viu até agora, eu acho que nós vamos conseguir. Né? Eu com certeza acho que a gente vai conseguir chegar no que a gente quer. Né? Então, a gente está bem esperançoso com isso. Mas ainda tem bastante estrada para caminhar. Né? Claro. E quando a gente está falando bastante estrada, assim, em termos de tempo, isso é o quê? Mais 4 anos, 3 anos? Não, a gente pretende, principalmente no nosso de modelo animal, a gente quer publicar nossos primeiros resultados no máximo em 1 ano. Tá? E esse especificamente que a gente está falando, quando a gente progredir e começar a analisar esses resultados em humanos, a gente quer no máximo em 2 anos estar publicando alguma coisa. Né? Mas está publicando já bem, porque não é só a gente detectar alguma coisa, a gente tem que detectar, a gente tem que confirmar, a gente tem que repetir. Quando repetir as moléculas que a gente imagina que a gente tem que repetir de novo, para a gente não estar lançando uma coisa que é extremamente audaciosa e revolucionária sem ter um... Sim, aí existem os protocolos geralmente. Exatamente. E eles demoram, né? Eles realmente demoram. Né? Às vezes a gente, não sei se a gente vai ter que usar pacientes diferentes, os mesmos pacientes, talvez a gente tenha que ir para outra comunidade para poder conformar em uma outra população. Por exemplo, nós estamos usando o sangue dos pacientes aqui do Vale. Dependendo dos nossos resultados, para ter uma confirmação que a gente possa extrapolar para uma população maior, talvez a gente tenha que usar sangue dos pacientes lá de Porto Alegre, ou sangue dos pacientes lá do Rio Grande do Norte, que é um dos nossos... Então, isso é uma coisa que a gente ainda não chegou nesse ponto, mas provavelmente a gente vai chegar. Né? Mas a gente não tem pressa, a gente realmente não tem pressa, porque chegando no resultado que a gente quer, acho que esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Perfeito. Ok, fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco vamos falar um pouquinho, temos ainda alguns detalhes dessa pesquisa, mas o que mais o curso está fazendo? Quantas outras pesquisas, outros olhares que estão sendo desenvolvidos? Já voltamos. Quarto e último bloco, nosso programa Centros de hoje. Estamos ainda falando sobre pesquisa para diagnóstico precoce da doença de Parkinson, mas nesse último bloco a gente também quer extrapolar um pouquinho. Professor Luiz Fernando, por favor, um pouquinho do seu olhar como coordenador, para onde estamos indo no curso. Com certeza não temos somente esta pesquisa, não temos somente este grupo. Com certeza, vocês não estão envolvidos somente nessa pesquisa, né? Essa eu acho que é uma característica importante, que abre-se muitas frentes de ação. Para onde o curso está migrando, por favor? Então, o microfone, por favor. São 2 situações bem importantes que a gente tem que esclarecer. Certo. Uma, a questão dos projetos de residência, que já estão todos eles registrados no MEC, projetos de residência na área de clínica médica, na área de pediatria, ginecobstetrícia e cirurgia, que são zonas que, pela relação com as pessoas, treinamos os médicos e retiramos desse treinamento subsídio material que alimenta projetos de pesquisa dentro da instituição. Então, a configuração da residência médica vai alavancar projetos de pesquisa.
Simultaneamente a isso, foi recentemente criado, o Ramatiz é integrante, o NUP, Núcleo de Pesquisa, dentro do curso de Medicina, cuja configuração, muito atual, assim, ela é recente, está agora começando a desenhar novos modelos de pesquisa dentro, além dessa que o Ramatiz está fazendo, então em outras áreas. Por exemplo, podemos discutir questões de genética, questões de cardiologia. Isto vai, dentro deste núcleo de pesquisa, alimentando ainda mais a produção científica nossa aqui dentro da Univates, né? E também temos que citar que agora, nos dias 9, 10 e 11 de agosto, próximo, estaremos sediando o Congresso Gaúcho de Educação Médica. O Congresso Gaúcho de Educação Médica reúne docentes e discentes de todas as instituições e vão discutir, entre outros tópicos, um deles, uma mesa que vai abordar como está a pesquisa no curso de medicina, nos cursos de medicina do Rio Grande do Sul. Tanto a pesquisa usando animais, quanto a pesquisa com humanos. Então, esses tópicos que aqui estão sendo abordados serão ainda mais dissecados nesse congresso, que a Univates vai sediar, via curso de medicina, nos dias 9, 10 e 11. E também nesse congresso, nós estaremos abordando assuntos de saúde mental que têm impacto muito grande na coletividade e nos nossos alunos, de tal forma que dali mais ideias surgirão e que poderão alimentar ainda mais projetos de pesquisa dentro do NUP, Núcleo de Pesquisa, recentemente criado aqui na Univates. Só para quem organizar, no caso da residência se dá a partir dos 6 anos, né, de formação. Isso. Depois dos 12 primeiros semestres. E a residência é possível ser desenvolvida aqui na região por quem tem a formação fora também? Também é possível. Para que se entenda, a residência ela tem um controle nacional. Então, é um projeto nacional onde, por exemplo, um aluno que terminou no Ceará pode vir fazer residência conosco, se ele opte fazer isso. É uma decisão própria. Mas os sistemas hoje são interligados. Eles são integrados. Certo. Não são mais estanques como até algum tempo atrás o eram. Agora, o sistema todo se comunica, como também nós recebemos alunos do curso de medicina de todo o Brasil. Os sistemas se comunicam entre si. Claro, isso enriquece mais a troca de informações entre os integrantes, quer da graduação ou quer dos programas de residência. E o que alimenta a questão da pesquisa. Quer dizer, o fato de termos uma pesquisa de qualidade pode estar nos trazendo também alunos e residentes que tenham interesse em integrar essa pesquisa ou que já tenham formação nessas áreas. Então, por exemplo, vem lá um aluno, sei lá, de São Paulo que vê esse projeto de pesquisa e diz assim, não, eu quero fazer a minha residência lá na Univates porque eu vejo que o projeto de pesquisa me agrada e eu quero seguir esse rumo que me é ofertado. Por isso é tão importante essa ligação, graduação, residência e pesquisa. Perfeito. Aos professores, Isaac e Ramatiz, quais são os próximos passos do projeto ou, eventualmente, outras ideias, outros projetos dos quais vocês já estão olhando? Bom, a gente está pensando um pouquinho grande, né? A gente está pensando um pouquinho maior, né? Uma coisa que talvez o público não entenda, assim, quem não é bem do meio acadêmico, mas a pesquisa, na verdade, ela depende muito de incentivo, né? A gente está falando de dinheiro. Né? E não é barato, né? Não é barato, né? Os gestores públicos dizem que a pesquisa é um sumidor, né? É um sumidor porque tu bota o dinheiro e muitas vezes, por exemplo, a nossa pesquisa, tu demora 2, 4, 5 anos para ter um resultado. Mas quando o resultado aparece, isso é algo que pode mudar uma comunidade, pode mudar... E às vezes o resultado é dizer, não é isto. Não é isso, exatamente. Né? Então, é importante. Mas... A gente a gente tem um projeto que está sendo enviado agora que seria para pegar nossa linha de pesquisa em Parkinson, neurodegeneração em Parkinson e prevenção e ampliar ele mais ainda. O que a gente está querendo nesse nosso novo projeto que a gente está tentando submeter e captar verba federal para isso, né? A gente é um edital chamado de Inovação em Saúde, onde a gente vai tentar montar aqui dentro da Univates, lá no nosso ambulatório, um laboratório de diagnóstico. Né? A gente está indo um passo além. Certo. Então, o que a gente quer? A gente está pedindo verba
para ampliar um pouquinho as moléculas, caso dê, vamos dizer assim, eu fiquei num resultado meio inconclusivo, que não vai acontecer, mas vamos dizer que a gente tem um resultado inconclusivo, a gente está pedindo um pouco de dinheiro para aumentar essa nossa busca, ou talvez uma molécula que a gente não tinha pensado, e junto com isso montar um laboratório aqui. Né? Então a nossa ideia é usar, um cenário que o professor que eu não falou, mas a gente tem aqui um ambulatório, um centro de especialidades que alimenta com atendimento que os alunos têm, trabalhos de iniciação científica, o Bruno Bor também, trabalhos de iniciação científicas que viram TCCs depois dos nossos alunos. Então a gente tem uma situação muito rica aqui na região que consegue alimentar muitos trabalhos a nível de graduação, relatos de caso, apresentação em congressos, tanto nacionais, regionais ou internacionais. Então, a nossa ideia é pegar e montar dentro dessa nova pesquisa, de montar um laboratório aqui. Para quando a gente identificar essas moléculas, a gente ser pioneiro, né, e já conseguir introduzir aqui na região essa detecção, né, de uma maneira com custo muito baixo. Né. Espero que ganhemos, né, realmente a gente espera. Junto com isso, a gente tem algumas outras ideias. Né, o professor que eu estava falando do nosso NUP, nosso Núcleo de Pesquisa, a gente tem algumas ideias que estão sendo discutidas e a gente está no momento de organizar muito as linhas de pesquisa. Por exemplo, nós temos professores que estão na área das neurociências, por exemplo, eu e o Isaac. Nós temos professores que estão na área da cardiologia. Nós temos professores que estão em outras áreas. Né? Então, o que a gente está numa estruturação muito forte agora? É um momento muito, muito importante, porque a gente está delineando todas as linhas. Aí, por exemplo, um residente. Eu gosto muito da cardio. Eu gosto muito da área cirúrgica, da questão de válvulas. Então, a gente tendo uma linha bem definida com professores, com publicações, a gente consegue também atrair e fazer parte desse intercâmbio que o professor que eu estava falando. Né? Então, isso é uma estruturação que está acontecendo agora. Sim. Esse nosso NUP, ele é recente, né? ele é uma estruturação bem recente agora do curso de medicina da Univates, e eu acho que a gente vai colher ótimos frutos em relação a isso. Quer dizer, tudo isso precisa ser planejado, pensado, né? E estruturado para poder aí ser desenvolvido. Né? A gente não pode deixar de mencionar o professor Flávio Sanches, que é quem está encabeçando ele está guiando essa questão do nosso núcleo de pesquisa, né, especificamente de pesquisa. Um ótimo colega, uma pessoa super, super importante agora nesse momento do curso de medicina, e ele está fazendo um trabalho fantástico. Né? Acredito que em 1-2 semestres a gente tenha, muito antes disso, a gente tenha mais novidades ainda para contar em termos de projetos e situações semelhantes. Que bom, esperamos sim. Doutor Isaac, neurocirurgia, com certeza surgirão mais pesquisas. Com certeza. Só recapitulando assim, a vantagem de nós estarmos onde nós estamos, tanto na Univates quanto na região, o que eu vejo a parte mais assim, médica, assim, é a quantidade de pacientes que nós temos aqui. Então a gente pega uma região em torno de 400 mil pessoas. Sim. Né? Mais pessoas que vêm de outras regiões que vêm na região. Então, o número de patologias que a gente pega, o número de casos mais raros que a gente pega é enorme. Então, isso, e tendo um caso mais diferente, vamos dizer assim, não habitual, o que instiga no paciente, no médico ou no aluno? Por que será que ele tem isso aqui que nunca vejo? Por quê? Por que eu não posso tentar pesquisar? Por que ele... tentar achar a causa do problema. Então, isso instiga a início da pesquisa. A pesquisar, a ir atrás, a ter interesse nesses casos. Então, isso, o que nós temos aqui é essa quantidade de pacientes, a estrutura que nós estamos tendo aqui com o Rafa Matias, com o professor Kio, com o curso de medicina, e com a Univates, com o Bruno Borno, com o Hospital de Estrela, com o Hospital de Arroio do Meio, nos dá um material de pesquisa, um material de investigação muito grande. Cabe nós querermos ir atrás. Certo. Né? Certo. Que nem assim, nós estamos agora numa pesquisa do Parkinson. Com certeza, investigando e atrás, né, nessa pesquisa, vão surgir novas dúvidas daqui a pouco. Bom, essa molécula não está servindo aqui, mas por que ela está aqui? Daqui a pouco, será que tem alguma relação com outro tipo de doença? Tu vai é como se fosse uma árvore, tu vai criando ramificações que daqui a pouco, por acaso, tu acha, não sei, daqui a pouco tem a ver com Alzheimer, um exemplo. Ou tem a ver com uma doença degenerativa, por exemplo. Então, isso é é fantástico esse tipo de coisa que tá acontecendo aqui
na Univates, nesse específico, esse projeto de pesquisa. Então, esse tipo de coisa que nós temos na região, essa gama de pacientes, esse material humano, a qualidade dos profissionais que estão trabalhando, a capacidade da faculdade, da universidade, tudo isso tem tudo a crescer. Perfeito. Isso aqui acho que é uma semente que está nascendo agora num curso que vai explodir, já está explodindo, vai explodir, e isso é uma semente que vai ir para o nosso aluno, para os nossos outros professores, a abrir os horizontes e ir atrás de pesquisar mais coisas, de dar mais verbas, de alavancar a faculdade e mostrar que nós somos capazes, né? Claro. Essa acho a nossa função. E função. acho importante dessa sua fala também que a gente vai não só conectar grupos de pesquisa diferentes, achar novas relações, mas também o fato de sermos uma região não tão grande quanto um grande centro, onde a gente consegue encontrar esses casos e eles não ficam perdidos, isolados numa grande população, né? É isso aí. Acho que a gente tem essa vantagem. Cumprindo sua função, né, professor? Exatamente. Apenas também eu queria complementar, já que estamos falando de pesquisa, agora nesse Congresso Gaúcho de Educação Médica, quem dará palestra de abertura será o Dr. Fábio Gandur. Fábio Gandur era, até abril, o cientista-chefe da IBM, fazia pesquisa com inteligência artificial. Certo. Então, certamente as informações que ele trará alavancarão ainda mais a curiosidade para que a pesquisa se movimente aqui dentro da instituição. Então, são esses links, essas relações que precisamos estimular. E cabe ao curso fazer esse tipo de vinculação para a alavancagem de todas essas discussões que nós aqui estamos fazendo. Perfeito, muito obrigado, agradeço a presença de todos, parabéns pela pesquisa, espero que a gente possa estar acompanhando vocês muito de perto e dando vazão aí para boas novidades, que a gente está falando de problemas que a gente ainda não tem solução e de inteligência artificial, né? São questões que a gente não sabe nem ainda a amplitude, como é que elas vão poder estar a nosso serviço, né? Que ótimo que isso está acontecendo aqui no curso de Medicina e pelas mãos de vocês e pelos nossos alunos aí. Muito bem-vindos sempre na TV Univates. Agradecemos principalmente a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros TV Univates. Até lá!